Quebre o seu ciclo de derrotas. É o tema da mensagem dessa noite, baseado na história de Gideão, que você encontra no livro de Juízes, no capítulo 6. O texto é do 1 ao 26. Mas você, se é um leitor assíduo, se gosta de conhecer a história bíblica, eu quero te recomendar a ler o livro de Juízes, porque você vai encontrar na história de Israel um ciclo para o povo de Israel que apresenta em determinados momentos vitória, em determinado momento derrota. Há um ciclo de vitória e derrota constante na vida de um povo que foi separado por Deus, escolhido por Deus para ser vitorioso diante de nações, para ser exemplo às nações, para apresentar, para ensinar às nações o poder, o amor de Deus, a provisão de Deus. E aí você vai ao livro de Juízes e você vê esse mesmo povo experimentando momentos muito difíceis. E o contexto, o pano de fundo da ministração dessa noite, que fala da história de Gideão, e recentemente nós tivemos uma ministração aqui também, que falava sobre o momento de Gideão, traduz essa realidade que muitas vezes pode coincidir, pode ser igual à minha realidade, à sua realidade. Sim, em algum momento da vida, e pode ser esse o seu momento, enfrentamos um ciclo de derrotas. E olha, de fato, ninguém sente prazer na derrota. A derrota nos entristece. A derrota nos faz questionar a nós mesmos. Não há prazer no sentimento de derrota. E talvez seja a sua realidade. Então, o texto é longo, eu não vou me debruçar sobre ele, mas eu recomendo que você acompanhe os textos que vamos inserir ao longo da ministração. Mas se com a sua Bíblia está, abra no livro de Juízes, no capítulo 6, e você terá a oportunidade de entender o contexto da vida de um homem que de repente, num determinado momento, aquele homem que é o provedor da sua casa, um pai de família, um homem que sabe da responsabilidade que tem, se vê morando em cavernas, se escondendo dos midianitas que invadiam a terra como gafanhotos para roubar a colheita, para empobrecimento, para trazer uma realidade de uma vida miserável, derrotada para Israel. Mas nessa noite, nós juntos, nós vamos caminhar no entendimento que Deus propõe a cada um de nós um novo ciclo. Deus não tem prazer na sua desgraça. Deus não tem prazer no seu ciclo de derrotas. Deus não se alegra em ver seus filhos vivenciando, experimentando aquilo pelo qual Deus não projetou para você, vivenciando algo que não está, não surge, não existe numa cultura celestial. Mas muitas vezes assim nos encontramos. Mas eu quero ler com vocês Provérbios capítulo 4, versículo 18 e 19, que diz o seguinte: a vereda. O que é uma vereda? É um caminho. Versões mais atualizadas, com linguagem mais atualizada, vai dizer o caminho. A vereda, ou o caminho do justo, é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais, até a plena claridade do dia. E eu faço um stop aqui. O caminho do justo.
Mas a palavra de Deus diz que não há um justo, nenhum sequer, todos pecaram. Então, como andar no caminho do justo? Em Cristo Jesus, eu e você somos tornados justos. Em Cristo, a justiça de Deus foi satisfeita em Cristo. Então, você que anda com Cristo, você que conhece a Cristo, você que entregou a sua vida a Jesus, tem a oportunidade de caminhar na vereda, no caminho do justo, que se assemelha, que é igual à luz da alvorada. Como que é a luz da alvorada? Você que em algum momento da sua vida viu o dia nascer, há uma penumbra, há uma indefinição daquilo que você está vendo, as sombras, muitas vezes nos levam a não entender o que estamos vendo, mas é a alvorada, o sol está nascendo, e conforme a caminhada do justo, na vereda, no caminho certo, no caminho correto, como a alvorada vai clareando, as coisas vão se definindo, fica mais fácil identificar, discernir, saber aonde pisar, saber evitar obstáculos. Essa deve ser, por opção sensata, a caminhada de todos nós, que se assemelha a um dia que nasce, e vai brilhando, e vai se revelando. Mas o texto também fala que o caminho dos ímpios é como densas trevas. Não é penumbra. O caminho da impiedade não é penumbra. Não há possibilidades de discernimento, de identificar aonde estamos pisando. Densas trevas. Nem sequer sabem em que tropeçam. Ora, então o texto fala de dois caminhos, duas possibilidades. E quando eu, por opção, exercendo a capacidade de tomar decisão, decido sobre minha vida, que trilharei o caminho da impiedade, o caminho do pecado, o caminho do distanciamento de Deus, ele é um caminho obscuro, de densas trevas, e isso explica as topadas da vida, isso explica as quedas, isso explica as derrotas. É só uma questão de escolher o caminho certo. Mas eu quero te levar a uma reflexão. As coisas estão dando certo ou estão dando errado na sua vida? Tem experimentado somente vitórias, ou você tem experimentado mais derrotas do que vitórias? Que tipo de caminho tem sido o seu? Qual é a vereda? Qual é o caminho da sua vida? Você consegue responder para si mesmo que o seu caminho, o caminho que você tem optado para a sua vida, é um caminho que tem clareado a cada instante, revelado os perigos, ou você tem se apercebido, só por conta da queda, só por conta da dor, que o caminho que você está trilhando é um caminho obscuro, é um caminho de densas trevas? Por onde você tem andado? Sua vida tem piorado ou tem melhorado? E até quando? Não sendo a vereda do justo, não podendo e não conseguindo responder para si mesmo: tenho trilhado um bom caminho, tenho trilhado um caminho de claridade. Não podendo responder dessa forma, a pergunta é: até quando você trilhará o caminho da impiedade, do pecado, o caminho de densas trevas, o caminho que nos leva a um ciclo de derrotas? Mas hoje, pela graça e misericórdia de Deus, estamos aqui. O Senhor falará aos nossos corações, o seu Espírito que em nós habita testificará, se assim permitirmos, a revelação
da sua palavra. Porque, como eu disse e afirmo, não há prazer no coração do Senhor no seu ciclo de derrotas. E se você assim desejar, e se assim buscar em sinceridade de coração, esse ciclo pode se encerrar hoje. Uma nova história pode ser iniciada hoje, seja qual for a situação em que você se encontra. Todos tentam sair vitoriosos, porque humanamente falando, eu perguntei hoje de manhã para 2 adolescentes que estavam aqui, independente da faixa etária, desde que haja um mínimo discernimento, você pergunta: você tem como projeto de vida ser um fracassado? Experimentar durante a sua jornada derrotas em cima de derrotas, recorrentemente sendo um derrotado? Há alguém aqui que tem prazer ou que projetou para a sua vida essa realidade? Certamente que não. Certamente que não. Todos aqui de alguma forma tentam ser vitoriosos, ou desejariam ser vitoriosos. Como explicar esse ciclo de derrotas? Se nós formos ao texto de Juízes, no capítulo 6, no versículo 10, nós vamos entender o porquê Gideão, representando Israel, estava vivendo o que estava vivendo. E você terá o entendimento no Espírito, porque se isso é a sua realidade, espero que não, mas se for, declaro transformação. Por que experimentamos a derrota? Versículo 10 de Juízes 6: e também disse a vocês, o Senhor está dizendo: eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem, mas vocês não me deram ouvidos. Deus está dizendo: eu falei para vocês. Eu falei para vocês que o meu amor por vocês é exclusivo. Eu falei para vocês que o meu espírito sente ciúmes de vocês. Eu falei para vocês e tenho falado que a minha glória eu não divido com ninguém. Deus tem falado à sua igreja, a todos nós, que Ele é um Deus de exclusividade. Não é um Deus que se divide. Ele não aceita parte da sua vida, Ele não aceita parte da sua adoração, Ele não aceita que você divida a sua vida entre Ele e outro Deus. Sim, elegemos uma multiplicidade de deuses, e Deus falou a Israel: não terás outros deuses diante de mim. Exclusividade é o que Deus ainda requer de todos nós. Por conta da impiedade, da desobediência, por conta de dividir o coração, por conta de testar Deus, Israel experimenta o que você vê no capítulo 6. A Bíblia fala que os midianitas invadiam o território de Israel como gafanhotos. Eu nunca vi uma praga de gafanhotos. Já vi por vídeo, quando há uma manifestação descontrolada, eles são destruidores. Tudo que é verde, eles consomem. Eles não são seletivos. É verde, vamos comer. E a Bíblia fala que os midianitas entravam no território de Israel no tempo da colheita e colhiam. Entravam e levavam o gado. Eles estavam levando Israel a uma condição de miserabilidade, os tornando pobres. Por quê? Desobediência. A desobediência nos leva a andar para trás. Ao invés de avançarmos, propósito de Deus para mim e para a sua vida, na desobediência eu não avanço, eu retrocedo. Eu posso até enriquecer,
Porque uma coisa não tem relação com a outra. Muitos entendem e fazem um paralelo. É rico. Então é abençoado. Quem disse? Às vezes tem fartura, tem riqueza, mas é miserável, está longe do Senhor, não está avançando, não está se aproximando de Deus, não trilha a vereda do justo, está num caminho de densas trevas. Uma hora cai, uma hora toma uma topada, dá uma trombada da vida, e de repente o dinheiro não é mais aquilo que é a solução, não é a solução para todas as coisas. Você quer andar adiante? Na sua vereda, no seu caminho, você quer avançar? Quer consertar os caminhos da sua vida? Quer cura para as aflições da sua alma? Coloque a sua vida sob a palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Você está trombando com a vida? Tua canela está toda roxa, teu dedinho minguinho está machucado pelas topadas da vida, porque o teu caminho é trevas, é obscuro. Mas a palavra de Deus quer iluminar os teus caminhos. É como uma lanterna, ela vai se revelando. Filho, faz isso não, toma essa decisão não. Olha, em todos os aspectos da vida, todos os aspectos da vida, e a nossa vida é complexa, né? Ela é cheia de características, e cada um tem uma particularidade. Todos os aspectos da vida, você encontra iluminação para tomar decisões assertivas na palavra de Deus. Sabe por quê? Porque é a revelação do Deus que te criou. A palavra de Deus é a revelação, a clareza para as suas decisões do Deus que te criou. E dentro de um universo de quase 8 bilhões de pessoas, Ele te conhece nos detalhes da sua vida, na individualidade plena da sua vida. Ele te conhece, e tudo o que você precisa para trilhar uma vereda que se afasta de um ciclo de derrotas é se colocar debaixo da palavra de Deus, se render, entender que por mais capacitado que você seja, por mais intelectualizado, por mais inteligente, por mais bom senso que você tem, porque eu não estou falando que você é ignorante nas suas decisões, não estou falando que há uma intencionalidade no seu coração de ser mal, não é isso que eu estou dizendo. A palavra de Deus diz que o nosso coração é enganoso. A palavra de Deus diz que há caminhos que ao homem parece ser bom. Opa, esse caminho aqui parece interessante, porque como eu disse e afirmo, você não quer ser um fracassado, você não quer experimentar um ciclo constante de derrotas, e às vezes você opta, por discernimento humano, escolher determinados caminhos. A Bíblia fala isso, que há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o seu fim não é o melhor. Então, com toda a sua capacidade, com toda a sua boa intenção, com tudo que possa configurar uma vida que se posiciona para ser correta, para ser íntegra diante da sociedade, entenda, se você não trilha a vereda dos justos, se você não trilha os caminhos do Senhor, se você não trilha, não anda no caminho. Que caminho é esse, pastor? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus Cristo falando de si mesmo: ninguém vem ao Pai senão por mim. Se você não está andando em Cristo Jesus,
se você não está andando debaixo da palavra de Deus, que é luz para os seus pés, lâmpada para os seus caminhos, você corre um grande risco de entrar num ciclo de derrotas. E Deus não quer isso para você. Quero declarar, hoje, Deus deseja arrumar o seu caminho e te colocar no rumo certo. Você entendeu? Vou repetir. Como uma declaração, para que você comece a entender o que Deus quer fazer na nossa vida a partir dessa noite. Hoje Deus deseja arrumar o seu caminho e te colocar no rumo certo. Sabe o que isso significa? Conversão. A pastora perguntou: quem aqui já entregou a sua vida a Jesus? Nós traduzimos isso: olha, quem aqui já se converteu a Jesus? O que é uma conversão? O que é um processo de conversão? Um processo de conversão é: eu escolhi o meu caminho, eu tenho maturidade, tenho discernimento, eu escolhi o meu caminho é esse. À luz de um projeto humano pessoal, eu entendo, esse caminho é bom. Eu quero ser um profissional bem-sucedido, eu quero constituir família, eu quero alcançar sucesso. Escolhi o meu caminho. Mas é um caminho que não está conectado a Jesus. É um caminho em que Cristo não é o caminho. E em algum momento da minha vida, da sua vida, nós nos encontramos com Jesus. E o Espírito Santo fala: olha, esse caminho não te serve, esse caminho te leva à perdição, esse caminho vai te levar à morte. Faça agora uma conversão. É como um GPS. Quando você erra a entrada, quando eu vou para São Paulo, é raro, mas acontece todas as vezes, eu erro, e o GPS fala: saia na próxima saída, retorne assim que possível. E o Espírito Santo está falando: faça uma conversão. Faça uma conversão. Você está no caminho da impiedade, é um caminho escuro, aí não vai dar certo. Então nessa noite o Senhor quer, mesmo para os filhos e filhas que já se renderam a Cristo, que já entregaram a sua vida a Jesus, nos levar a uma conversão. Porque sim, ainda, mesmo entregue a nossa vida a Jesus, ainda recorrentemente, nós queremos assumir o controle. Nós queremos e dizemos para o nosso coração: olha, Deus é muito bom, Deus é maravilhoso, mas nessa área aqui eu domino, nessa área aqui eu sei o que eu estou fazendo. Isso acontece muito na área financeira, né? Não, eu sou um bom investidor, eu sei gerir meu dinheiro. Bom, nós tivemos uma série de mensagens, uma vida mais que abençoada. Se você teve a oportunidade de estar aqui comigo, nós aprendemos sobre isso daí. Vou te apresentar uma chave da palavra de Deus lá no livro de Tiago, capítulo 4, versículos 7 e 8. Submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Assim como nós lemos o porquê Gideão estava malhando trigo no lugar de prensar uvas, escondido, amedrontado, Tiago está dizendo: olha, quer vencer, quer romper o ciclo de derrotas? Você quer reconfigurar a sua vida? Quer transicionar, quer mudança? Ouça o que você precisa fazer. Submeta a sua vida a Deus. Quem disse que você sabe mais do que Deus? Quem disse que em algum momento, em algum aspecto da nossa vida, nós sabemos mais do que a vontade de Deus? Mesmo para os papais que estão criando os filhos bem intencionados, porque não é normal, não é racional entender que pai, mãe projeta para o filho uma vida de fracasso, está criando e condicionando o filho para ser um fracassado. Eu não quero entender isso. Então mesmo os papais absurdamente bem intencionados, você não sabe criar o seu filho como Deus.
você não é melhor do que Deus para criar a sua família. O texto também traz uma promessa, traz uma ordem: submeta-se a Deus, traz uma promessa: o diabo fugirá de vocês. Mas traz mais duas ordens: mantenha as mãos limpas e tenha um coração purificado. Fala da mente dividida. Não falei antes? Deus não se agrada do coração dividido. Deus é um Deus de integridade. Deus não se fraciona para atender aspectos da nossa vida. Deus é pleno, completo em si mesmo. E dele desejamos muitas vezes alcançar as bênçãos. Mas falamos: Deus, olha, me atende nessa necessidade, que o resto eu me viro. Mantenha as mãos limpas e tenha um coração puro. O profeta Ageu, capítulo 1, versículos 5 e 6, traduz a realidade desse ciclo de derrota que muitas vezes enfrentamos. Agora sim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Olha os caminhos aqui de novo: a vereda do justo, a vereda do ímpio. A escolha é sua. O profeta Ageu está perguntando: onde é que os seus caminhos têm te levado? Olhem para onde os seus caminhos o levaram. Vocês têm plantado muito, mas colhem pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe para colocá-lo numa bolsa furada. Ageu está dizendo: olha, você não é vagabundo. Você se esforça. Você acorda cedo. Você vai para o seu emprego, vai para a sua empresa. Há uma intenção na sua vida que tudo dê certo. Mas o teu caminho não é o caminho correto. As suas decisões, as suas mãos estão contaminadas pelo pecado. As suas decisões são pautadas pela inclinação do seu próprio coração. Você se deixa seduzir pelas suas fragilidades. E o profeta está dizendo: é por isso, é por conta dessa vida inconstante, é por conta desse distanciamento da integridade com o Senhor, que você planta, mas não colhe, come, não se farta, bebe e não se satisfaz, se veste, mas não se aquece, e o que você recebe não aparece. Isso muitas vezes explica um ciclo que muitos estão vivenciando. Pastor, eu acordo de madrugada. Eu já vivi essa realidade. Acordava madrugada para trabalhar, mas o meu caminho não era a vereda do justo. E eu enrolado do jeito que estava, falando: se eu trabalhar mais, eu dou conta. Se eu me esforçar mais, eu saio. Não, eu não saía, eu só me afundava mais, porque o meu caminho não era a vereda do justo. Até o dia em que eu entendi que o Senhor queria iluminar o meu caminho. Aí sabe o que aconteceu, igreja? Eu continuei trabalhando do mesmo jeito. Eu acordava nos mesmos horários. Eu não mudei minha rotina de trabalho. Só que a prosperidade começou a chegar. As coisas começaram a ter solução. Eu agora colhia o que eu plantava. Eu agora via o resultado do meu trabalho. Faz sentido para você? Faz sentido que Deus está nos chamando para uma racionalidade. Sim, porque tem que entrar na nossa mente e descer para o nosso coração. E se você não promover isso numa racionalidade de intelectualidade, de entender, de compreender que Deus não se agrada, não projetou esse ciclo de derrotas e nos chama para uma conversão, mudança, convergir, mudar o caminho.
onde os seus caminhos o têm levado. Dívidas, conflitos de relacionamento, gravidez fora do casamento, filhos não planejados, estresse, saúde debilitada, traição, amargura, mentira, rolo, confusão, pecado atraindo pecado. A Bíblia fala que um abismo chama outro abismo. A Bíblia fala de cegos que guiam cegos. A palavra quer te guiar, a palavra quer iluminar o seu caminho. Você está cego, o teu caminho é de escuridão, e aí você dá de mão por quem está mais cego que você, por quem está mais profundamente lançado, caminhando na escuridão, e você dá de mão, um cego guiando o outro, um que não está enxergando, se aconselhando com o outro que não enxerga tanto quanto você, e a palavra de Deus, ambos cairão no buraco. Tudo é uma questão de entender o que Deus quer fazer na sua vida. Quanto antes você entender, quanto antes você se converter, quanto antes você se render, porque todo o processo de Deus para a nossa vida, ele não é compromissado com os seus planos. Todo o projeto de Deus não tem uma amarração com a sua satisfação pessoal. Ah, Deus, pode fazer. Deus, faz do jeito que o Senhor quiser. Mas, Senhor, não aperta aqui não. Senhor, alivia aqui. Senhor, não mexe nessa área não. Não. Se Deus entrar para fazer e nos levar para mudanças, quebrando o ciclo de derrotas, Ele vai fazer do jeito que Ele faz. Ele é soberano. Ele é soberano. A autoridade é dele. E sobretudo, a sua vontade é configurada. A sua vontade se revela de qual forma? Como a vontade de Deus é traduzida na palavra? Ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. E ainda assim a gente questiona a vontade de Deus. Ainda assim, nós queremos que Deus faça, mas de acordo com a nossa vontade. Vamos ouvir então um pouco do plano de Deus. Primeiro, examine sua vida e veja onde está errado. No texto de Paulo falando sobre a ceia, ensinando sobre o momento da ceia aos Coríntios, diz: examine-se o homem a si mesmo. Davi fala: sonda-me, ó Deus, sonda-me e conhece o meu coração. No livro de Apocalipse, seres celestiais têm olhos por diante, olhos por detrás e olhos que olham para dentro de si mesmo. Sonda o seu coração, examine para identificar aonde você está errando, para identificar aonde você pegou um atalho, para onde você ouviu a voz de Satanás, que diz: olha, pega aqui à esquerda, é mais rápido, dá mais certo, o resultado é mais rápido. De novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. É o versículo 1 do capítulo 6 de Juízes. De novo. E todas as vezes, como Israel, nós desobedecermos a voz do Senhor, nós desconsiderarmos o seu chamado, o seu propósito, os seus princípios, nós vamos estar fazendo como Israel fazia. De novo, vocês foram rebeldes. De novo vocês desobedeceram, e de novo vocês experimentarão a derrota. O que nós estamos fazendo que Deus não aprova? A sondagem. Aquele livro, quem leu De Dentro para Fora? Quem já leu De Dentro para Fora? Esse livro estava disponível aí. Já leu De Dentro para Fora? Está lendo, né? De Dentro para Fora, fala sobre isso. O que está dentro de você? O que te motiva? O que te impulsiona? Quais são as revelações do seu interior que traduzem, que revelam a sua vida? Você sabe onde errou? Você sabe aonde se desviou? Você sabe aonde pecou? Dobre o seu joelho, seja sincero: Senhor, revela por que eu estou experimentando esse ciclo de derrotas. Aonde foi que eu errei?
Aonde está o meu erro? Às vezes não vai nem precisar orar. A sensibilidade, porque você já sabe, vai te dizer: ó, você sabe, né? Você sabe que é por conta daquela situação. Você sabe que é por conta desse pecado. Segundo, pare de resistir e peça socorro a Deus. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Você vai esperar ser miserável? Porque Israel só clamou ao Senhor porque os midianitas estavam empobrecendo a nação. Eles levavam a colheita, eles levavam os animais, eles viviam escondidos nas cavernas, viviam como bicho, escondendo o que comer, porque senão os midianitas levavam embora. Vida miserável, empobrecida por conta da decisão de não ouvir a voz de Deus. É isso que você quer para a sua vida? Ora, se já é uma realidade apresentável, se você já está visualizando: olha, eu estou vivendo essa realidade, eu trabalho e não prospero, eu planto e não colho, tudo que eu faço não resulta em nada. Profeta Ageu, você vai esperar o quê? Você vai ser mesmo orgulhoso? Você vai mesmo assentar-se no seu orgulho, na sua arrogância, na sua altivez, e vai: não, eu vou tentar, eu vou continuar tentando? Ou você vai reconhecer que Deus, somente Deus, pode te socorrer? É uma questão de uma decisão, mas é muito mais uma questão de bom senso. Por que nós vamos insistir no erro? Porque o erro que tem nos levado num ciclo de derrotas, eu vou insistir nele? É orgulho? Porque prazer não pode ser. Não pode ser prazeroso viver miseravelmente. Não era para Gideão. Vergonhoso, escondido. Ao invés de malhar o trigo no lugar certo, ele ia para o lugar de prensar uvas, porque não era a época de ter uvas. Não é o tempo do apelo não, viu? Eu rejeito pelo poder do nome de Jesus. Eu tenho bastante tempo ainda. Ele fazia isso porque senão os midianitas vinham e roubavam. Ele tinha que dar comida para a família. Ele tinha, como homem, prover o seu lar. Israel vivia a mesma realidade. Clame ao Senhor. Se é a sua realidade, para. Um coração orgulhoso Deus não aceita. Deus não aceita. Deus rejeita o orgulhoso. O arrogante soberbo provoca náusea no Senhor. Deus não tem prazer no coração do arrogante, mas espera o nosso pedido de socorro. As mãos do Senhor estão estendidas ao nosso favor, igreja. Confie na reação de Deus em teu favor. Tenha confiança. Seu amigo não vai te socorrer, o banco não vai te socorrer. As mandingas, as conjunções astrais, os astros não vão te socorrer. Confie que Deus pode te socorrer. Confie que Deus pode suprir. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, Ele lhes enviou um profeta. Quando houve clamor na nação, Deus intervém. Quando há arrependimento, Deus intervém. E olha como isso se revela. No versículo 12, então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. O anjo do Senhor, no seu espírito que está aqui, está dizendo para você que está enfrentando um ciclo de derrotas, que está experimentando o amargor da vida: o Senhor está com você, e você é poderoso guerreiro.
Você é poderoso guerreiro, você não é derrotado. O diabo está falando para você: eu derrotei você, eu derrotei sua casa, eu derrotei teu casamento, eu derrotei a tua empresa, eu derrotei teus sonhos, eu derrotei toda a sua vida. O diabo está dizendo isso para você. Mas se você clamar ao Senhor como Israel fez, ainda hoje, e em especial nesse dia, os ouvidos do Senhor estão sensíveis para dizer: eu estou com você, e você será um poderoso guerreiro. Amém, né, igreja? Glória a Deus. Deixe Deus tirar a revolta do seu coração. Sabe por que esse tópico é importante? Nesses últimos 3 domingos, o Senhor tem falado à igreja sobre sentimentos. O Senhor tem falado à igreja sobre a fragilidade que sentimentos promovem no nosso coração. Há 2 domingos atrás nós falamos sobre a ofensa, a isca de Satanás. Quem estava aqui? A isca de Satanás, ofensa. Quais são os resultados? Domingo passado nós falamos sobre Mara, a amargura, o amargor que muitas vezes experimentamos. E agora nesse tópico, porque Gideão assim se revelou, Deus está falando: deixe Deus tirar a revolta do seu coração. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Olha que palavra! Imagine um anjo de Deus chegando na sua casa, no seu quarto, diante de você, num cenário caótico, num cenário de derrota, e ele se manifesta e apresenta para você uma palavra do Senhor: você é um poderoso guerreiro e Deus está com você. Foi o que Deus fez na vida de Gideão. Mas havia um sentimento tão interiorizado no coração de Gideão, que nem a presença de um anjo mudou de imediato. Versículo 13: ah, Senhor, Gideão respondeu: se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Ah, Deus está comigo, Deus está na minha vida. Por que tudo isso? Por que nós estamos vivendo essa vida miserável? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O que Gideão está fazendo aqui? O que Adão fez no jardim? Adão, o que você fez? Ah, Senhor, a mulher que o Senhor me deu, o Senhor queria o quê? Ela veio com defeito de fábrica. Culpa é sua. Eu estava de boa. O Senhor me bota uma mulher na vida e deu tudo errado. Transferência de responsabilidade. O Senhor tinha falado: eu falei para vocês, não sigam outros deuses, sejam fiéis aos meus direcionamentos, sejam fiéis à minha palavra. Vocês desobedeceram. Então o que Gideão não estava se apercebendo, que o que eles estavam experimentando, como muitas vezes acontece conosco, nos vemos como Israel, derrotados. Tudo nos rouba. Trabalha, não prospera, planta, não colhe, bebe, não se sacia, veste, não se aquece, nada dá certo. E aí você vem num culto como esse, onde Deus quer mudar a sua história, e você ouve uma palavra, da qual você teria que ter dado glória, e tomado posse. Você é um poderoso guerreiro e Deus está com você. E aí você fica falando no seu coração, e o diabo buzinando ainda mais: esquece. Não, você acha. Na verdade Deus te esqueceu de você. Na verdade o que você está vivendo é porque Deus não te ama. Na verdade você é muito bom, mas a vida conspirou contra você. Na verdade você é um injustiçado pela vida, porque você era para ser um vitorioso,
um homem e uma mulher de sucesso. Gideão está falando isso. Onde que estão as promessas? Elas estão no mesmo lugar, no trono do Deus que não muda. Elas estão assentadas na fidelidade da palavra. Mas Israel desobedece, e pela desobediência experimenta a consequência. E a gente não quer, a gente quer diferente. A gente não quer obedecer, a gente não quer entrar debaixo do princípio, a gente quer fazer do nosso jeito. Eu sirvo a Deus, mas do meu jeito. Quem disse? Quem disse que servir a Deus é do teu jeito? Quem disse que Deus aceita o teu jeito? Loucura. Mas Deus te ama. Deus te ama, Deus não te odeia. Deus não te odeia, filho. Deus te ama. Às vezes eu falo assim meio, parece que irado, né? Mas Deus não é assim não, viu? Deus ama. É porque tem que chamar a nossa atenção, né? Tem que dar um chacoalhão, né? Deus te ama. Só que Deus te ama, mas não te aceita do jeito que você quer oferecer a adoração a Ele. Ele te ama, mas quer mudar o teu caminho. Ele te ama, como um pai amoroso Ele te ama, mas como um pai amoroso, Ele quer mudar o teu caminho. O teu caminho está errado, não é o caminho que Deus escolheu para você, porque Deus amava Israel. Se Deus não amasse Israel, os midianitas destruindo, Deus falou, tem mais é que se lascar mesmo. Não, Deus ouvia o clamor, e quando Deus ouvia o clamor, Ele entrava com a solução. Deus te ama e quer entrar com a solução na sua vida. Tira a revolta do teu coração. A culpa não é de Deus, nunca foi. Deus não quer isso para você. Deus não quer que você fique se envolvendo pela amargura, pela tristeza, pela revolta, pelo sentimento de injustiça, que você fique alimentando isso no seu coração. Aonde os teus caminhos têm levado a você? O profeta Ageu está perguntando: a tua conduta, o teu posicionamento, as tuas decisões estão te levando aonde? Isso é uma reflexão. O chamado de Deus é para avançar. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Para desconstruir uma teologia de um evangelho raso, de um evangelho de facilidades. Eu nunca disse isso. Andar com Cristo é andar num caminho estreito. Nesse caminho não cabe vaidade. Nesse caminho não cabe a divisão do seu coração com outros momentos da sua vida, porque a porta que conduz à salvação, segundo a palavra de Deus, ela é estreita, ela é apertada. A porta que conduz à salvação é apertadinha. A que conduz à perdição, o caminho, a vereda do ímpio, ela é larga, ela é espaçosa. E a porta, cabe a tua vaidade, cabe os teus pecados, cabe os teus prazeres. Mas andar com Cristo é a caminhada mais segura que o homem pode experimentar, porque é uma caminhada de amor. Sabe por quê? Porque esse caminho foi pavimentado e sedimentado pelo sangue precioso de Cristo Jesus, que derramou numa cruz para te conduzir à eternidade com Cristo, com Ele, com o Pai. Entendeu? Esse é o caminho, esse é o bom caminho, esse é o caminho que traz claridade. Rompa com todo elo com as trevas. Não dá para servir a Deus senhores, a Bíblia diz. Naquela mesma noite o Senhor disse: separe o segundo novilho do rebanho do seu pai, aquele de 7 anos de idade. Vai lá na casa do teu pai, despedaça o altar de Baal que pertence ao seu pai, corte o poste sagrado que está ao lado do altar. Depois faça um altar ao Senhor e ofereça o segundo novilho em holocausto. O pai de Gideão, a família de Gideão, tinha vínculo com as trevas.
Israel estava todo contaminado com adoração a Baal, a outros ídolos. E Deus queria mudar a história de Gideão. E com Gideão mudar a história de Israel. Mas para isso precisa romper com vínculos, quebrar ciclos. E Deus falou: olha, é lá na casa do teu pai, onde tem um altar, que você vai lá, você vai botar aquilo no chão, você vai botar fogo naquilo lá, você vai erguer um altar, porque o altar do demônio não serve para a adoração ao Senhor, o altar de Baal não serve para a adoração ao Senhor. Põe aquilo para baixo, quebra aquilo lá tudo, ergue um altar para mim, oferece um novilho do seu pai em adoração. E aí eu quero perguntar: quais são os vínculos que você precisa quebrar? Quais são as reconfigurações da sua vida que você precisa promover, que tem obscurecido, escurecido a sua caminhada? Porque a palavra não muda e não erra. A vereda do justo é como a alvorada. Então a caminhada com Cristo, que não é uma caminhada fácil, mas é uma caminhada de clareza, é uma caminhada de assertividade, coisas certas. Mas nessa caminhada não dá para ir adoração a outros deuses, não dá para adorar a Deus e adorar o seu time do coração, não dá para adorar a Deus e adorar o seu dinheiro, não dá para adorar a Deus e adorar outros aspectos da sua vida, não dá. Por isso Deus falou: olha, Gideão, vai lá e bota tudo aquilo abaixo. Eu quero uma adoração plena, completa. Sabe por quê, Gideão? Porque com você e através de você eu vou livrar Israel. E a partir desse posicionamento, Deus fala: agora levanta um exército. Tá bom, Senhor? Mais de 30 mil homens. Gideão, tem homem demais, tem muita gente. Vocês vão ser vitoriosos, vocês vão falar que foi pela capacidade de vocês. Não, muita gente. Gideão, manda embora os covardes, os tímidos, os medrosos, os confusos, os inseguros. Porque Deus não consegue trabalhar com gente que é medroso. A obra do Senhor não encaixa com pessoas que não confiam no agir de Deus. E Deus queria fazer algo grande, era uma libertação. O exército dos midianitas era grande, e muitas vezes eles juntavam com outros exércitos para invadir Israel. Eles tinham uma data apropriada: está chegando a data, vamos lá invadir Israel. E juntavam a galera, um exército muito grande. E sabe com quantos homens Deus deu a vitória para Israel? Usando Gideão, 300 homens. A improbabilidade plena, a impossibilidade, porque Deus é assim. Deus fará na sua vida com recursos e com ações e com pequenas coisas que se transformarão em grandes chaves. Não despreze os pequenos começos, diz a palavra. Às vezes, o caminho da vitória é o primeiro passo no caminho certo. O caminho da vereda do justo é o primeiro passo nesse caminho. E Deus vai fazer grandes coisas, como fez com Israel, mas tem que ter posicionamento. Os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. Você nunca vai, mesmo sobre você mesmo, pensar como Deus pensa sobre você. Você nunca conseguirá projetar para você mais do que Deus projeta para você. Mas você precisa confiar em Deus. O justo, a vereda não é a vereda do justo? Nós não lemos lá? A vereda do justo é como a luz da alvorada. E que em Cristo Jesus nós somos justificados, por isso justos. E Hebreus diz que o justo vive por como? Como que o justo vive? Por qual perspectiva o justo vive? Pela racionalidade? Pela intelectualidade? O justo viverá pela fé, igreja. Ora, a fé é substância das coisas que se esperam.
convicção de fatos que não se veem. E de fato, sem fé, sem você confiar e acreditar que Deus vai mudar a sua história, sem fé é impossível agradar a Deus. Quantos querem agradar a Deus aqui? Você quer mesmo desagradar a Deus? Sim, você quer, eu quero agradar a Deus. E a palavra está dizendo, precisa ter fé. Precisa ter fé. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador. O que é galardoador, pastor? Presenteador. Deus dá presente para aquele que se aproxima diante dele com o coração cheio de fé, daqueles que o buscam. Eu creio que Deus está colocando uma palavra de fé no seu coração. Eu creio que o Espírito Santo está falando no seu íntimo para dizer: hoje quebra na sua vida um ciclo de derrotas. Fiquem em pé, nós vamos encerrar. Gideão foi visitado pelo anjo do Senhor. No começo ele não acreditou. No começo ele pôs Deus à prova. Ele precisou provar o coração de Deus, provar ser a Deus. Eu sei que muitas vezes ouviram uma palavra dessa, mas diante da sua realidade ainda você tem dúvidas. Será que Deus vai fazer mesmo? Será que Deus pode fazer? Deixa eu declarar alguma coisa aqui para você. Se você tiver fé em Deus, muito mais do que poder fazer, você precisa entender que Ele quer fazer. Qual é o limite do agir de Deus? A sua fé. Se você não crer que Ele vai fazer, você está dizendo: Deus não precisa fazer. Mas se você, que está aqui comigo nessa noite, entendeu que a proposta de Deus não é que você viva um ciclo de derrotas. A proposta de Deus para a sua vida nessa noite é quebrar o seu ciclo de derrotas. Então eu quero te convidar rapidamente. Vem aqui à frente, nós vamos orar por você. Se você quer viver essa experiência, mas só venha se você tiver fé. O chamado é para quem tem fé no coração, para quem acredita que Deus pode fazer. Como fez na vida de Gideão, Deus pode fazer na sua vida. Deus está falando: você é poderoso guerreiro, você é poderosa guerreira, e eu vou mudar a sua história. Eu vou mudar o seu ciclo de derrotas e transformar num ciclo de vitórias. Sabe por quê? Não é porque nós merecemos, não é porque nós somos melhorzinhos, é porque Deus nos ama. Sabe por que eu posso afirmar que Deus te ama? Porque mesmo sendo pecadores, Ele enviou o seu Filho Jesus para morrer numa cruz, para nos salvar. Quer demonstração maior de que esse amor, que nos amou mesmo nós sendo pecadores? Mesmo sendo pecadores, Ele demonstrou, Ele não disse, Ele demonstrou na prática: eu amo você. Eu amo você. Por isso que Ele enviou Jesus, para te salvar, para transformar a sua vida de derrota numa vida de vitória. Mas como nós lemos, você precisa acreditar. E eu tenho a certeza, a convicção de que se você está aqui, é porque você acredita no poder de Deus. Se você está aqui, é porque você acredita no amor de Deus. E eu quero declarar sobre a sua vida e sobre a vida da igreja: um ciclo de derrota está sendo quebrado nessa noite. Um ciclo de falência, de fracassos, um ciclo de fragilidades está sendo quebrado. Famílias sendo restauradas e reestruturadas, negócios sendo restaurados e reestruturados, finanças experimentando uma reconfiguração,
Não há área na sua vida, na nossa vida, que Deus não possa entrar com mudanças e transformações. Mas tudo isso vai requerer de cada um de nós um posicionamento, uma mudança, uma conversão. Convertei-vos ao Senhor. Mude o seu caminho. Para de andar na vereda do ímpio, que é um caminho escuro. Venha para a vereda dos justos. Caminhe com Cristo, caminhe em Cristo e experimente agora um ciclo de vitórias, porque em Cristo Jesus e somente em Cristo nós não somos vencedores. Ninguém é vencedor em Cristo. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Por quê? Porque Ele nos amou. E pelo amor com que nos amou, vai transformar a minha vida e a sua vida e quebrar um ciclo de derrotas. Seja essa a realidade na sua vida hoje. A partir de hoje, um ciclo novo inicia. Uma nova história começa a ser escrita. Não mais de derrotas, não mais de um caminho escuro. Vitória, clareza, iluminação, revelação, pelo poder da palavra, pelo poder do amor de Deus, pelo poder do sangue de Jesus. Assim eu oro, assim eu creio, em nome dele, hoje e eternamente. Amém, amém e amém. Glória ao Senhor. Glória ao Senhor. Deus é bom, em todo o tempo Deus é bom. Em todo o tempo Deus é bom. Queridos, como foi anunciado, quinta-feira nós temos a formatura do Soul. Mesmo que você não participou durante o ciclo do Soul, venha experimentar, venha ver, constatar com os teus olhos a alegria que flui de corações que foram libertos, transformados. Ninguém se tornou perfeito. Quem está concluindo o Soul aqui? O diploma é de perfeição? Não, né? É uma vacina? Também não. Mas é uma vitória. Aprendemos mais. E o ano que vem vamos estar aqui chamando vocês para participar. Então venha na quinta-feira. As nossas terças, desde setembro, são terças temáticas. Dia 22, Strong Brothers, né, doutor Rodrigo? Strong Brothers, homens, não falte, dia 22, terça-feira, que vai ter um negócio diferente aí. O que crente gosta? Mais do que a palavra, mais do que a palavra não, além da palavra a gente gosta de comer, né? Então vai ter aí um faz-me rir aí, no Strong Brothers, dia 22. Homens, venha se alimentar da palavra e venha alimentar o seu corpo, amém? Empoderadas, dia 29. Empoderadas, os homens primeiro, depois as mulheres. Esse mês está invertido. Empoderadas, dia 29. 14 de outubro, Desperta Déboras. Então dia 14, o Desperta Débora é aqui na Amor e Cuidado, uma segunda-feira. Mulheres, vocês estão convocadas. E ministérios, excelência, conexão, ministérios também precisam estar aqui para servir. Nós vamos receber mulheres de várias igrejas de Penápolis, uma segunda-feira. Então faça um esforço para vir aqui, para contribuir, para recebermos com excelência essas mulheres. Eu já falei com o pastor Isaías e já coloquei a igreja à disposição para uma reunião da COPEP. Então haverá algum momento que o nosso templo vai se destinar para a reunião da COPEP. Face a face de homens. Homens,
última oportunidade de 2024 para você participar do Face a Face para homens. As fichas estão na central de membresia. Eu, se fosse você, aproveitava essa oportunidade. 2025 teremos outras, várias, mas aproveite essa oportunidade. E por último, Semeando 2025. Quem já participou do Semeando aqui? Olha, a gente já está falando do Semeando. Menos de 3 meses para acabar o ano. Então, se você tem um testemunho daquilo que Deus realizou na sua vida esse ano, procure a Tuane, dê o seu nome a Tuane, vamos gravar um vídeo com o seu testemunho, porque o Semeando são 12 dias que nós nos reunimos aqui, é 1 hora, é rapidinho, e dentro dessa 1 hora em que nós estamos semeando no ano de 2025, cada dia um mês correspondente, crendo que Deus vai nos abençoar, por isso que os testemunhos são importantes. Então você está sendo chamado para participar do Semeando de 2025. Se tem um testemunho, converse com a Tuane. Terça-feira, agora, terça apostólica, te convido a estar aqui comigo. Ergam suas mãos, vamos às bênçãos apostólicas. Que o amor de Deus, a graça infinita de Cristo Jesus, o nosso Salvador, e as doces, maravilhosas consolações do Espírito Santo de Deus sejam abundantes e transbordantes na sua vida, hoje e eternamente. Amém.